Sejam bem-vindos ao canal Seduc Pacajus. Eu me chamo Cleilson Bezerra e hoje vamos para mais uma aula sobre figuras de linguagem. Na aula anterior, nós podemos perceber nos slides que essas que estão destacadas foram as figuras de linguagem que foram estudadas, que é figuras de palavras ou semântica e figuras de pensamento. Quem perdeu essa aula, você poderá estar reassistindo o vídeo que está aqui no nosso canal. E hoje nós vamos ver as figuras de linguagem de síntese ou construção, de som ou harmonia. E a primeira figura de linguagem que iremos ver agora é as figuras de síntese. As figuras de síntese ou figuras de construção correspondem a um grupo de figuras de linguagem, ao lado das figuras de pensamento, figuras de palavras e figuras de som. Vamos lá entender mais um pouquinho a respeito dessa figura de linguagem. Lembrando que as figuras de síntese ou figuras de construção, elas correspondem a um grupo das figuras de linguagem. Isso é importante que vocês saibam. Se nós estamos trabalhando figuras de linguagem, então tudo que será apresentado aqui estará dentro desse campo, só que com suas especificidades. As figuras de síntese, elas são utilizadas para modificar um período, ou seja, interferem na estrutura gramatical da frase com o intuito de oferecer maior expressividade ao texto. Assim, as figuras de síntese operam de diversas maneiras na frase, seja na inversão, repetição ou a omissão dos termos. O que podemos perceber? Que as figuras de síntese, elas são utilizadas para modificar, ela irá modificar um período, ou seja, ela irá interferir na estrutura gramatical da frase, com o intuito de oferecer maior expressividade. Quando eu falar de figuras de síntese, ela vai modificar o período em que ela está e vai oferecer a maior expressividade, o texto, a frase. E essas figuras, elas operam de maneiras diferentes, podendo ser de inversão, repetição ou na omissão de termos. Então, dentro da frase, ela pode inverter algum termo que esteja lá na frase, ela pode repetir alguns termos ou ela pode omitir os termos que eram para estar na frase e que não são apresentados. Aí a primeira figura de síntese que nós temos aí é a elipse. A elipse é a omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente no discurso. Entretanto, que são facilmente identificáveis pelo interlocutor receptor. A elipse é a omissão de um ou mais termos, os quais não foram expressos anteriormente, ou seja, em nenhum momento anterior eles foram expressos ou eles estavam sendo apresentados. Eles simplesmente não aparecem. Só que no discurso, eles são facilmente identificáveis pelo interlocutor receptor. Ou seja, no caso, nós que iremos realizar a leitura, apesar dele não ter sido citado anteriormente no texto ou na frase, mas depois de realizarmos a leitura, fica fácil de identificar qual o termo que está faltando naquela frase ou naquele texto. Então, a elipse ela vem com essa função. Ela omite um ou mais termos que não foram expressos anteriormente no discurso. Porém, ele é de fácil identificação por nós, interlocutores, que estamos realizando a leitura desse período, dessa frase, desse texto. Aí aqui temos alguns exemplos. O primeiro exemplo, estávamos felizes com o resultado dos exames. Vejam aí novamente, estávamos felizes com o resultado dos exames. Nesse caso, a conjunção do verbo estávamos propõe o termo oculto nós. Se nós percebermos, se nós analisarmos a conjugação do verbo, quando eu digo estávamos, eu faço referência ao quê? À primeira pessoa do plural. Nós estávamos. Só que aí o termo nós não foi citado anteriormente, porém fica fácil a sua identificação. Se eu percebo que o verbo estávamos está conjugado e eu sei que ele está conjugado na primeira pessoa do plural e que a primeira pessoa do plural é nós, logo eu entendo que o termo que está faltando, que a figura de linguagem, a elipse, omitiu, foi o termo nós, que está oculto.
nós estávamos felizes com o resultado dos exames. Aí agora nós temos outro exemplo nessa tirinha aqui. Ele diz, primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Essa aí é a tirinha. Vamos ver mais uma vez. Primeiro ele começou a beliscar entre as refeições, depois a comer sanduíches entre as refeições. Agora ele come refeições entre as refeições. Nesse caso aí, o que é que nós percebemos? Que na segunda imagem do quadrinho, notamos o uso da elipse. Por que foi que nós notamos esse uso? Porque ele fala, depois a comer sanduíches entre as refeições. O que é que falta? Porque no primeiro quadrinho, no quadrinho anterior, ela colocou, primeiro ele começou a beliscar. Tem aí a terceira pessoa do singular, o pronome ele. Só que no segundo, dá a entender que depois ele começou a comer sanduíches entre as refeições. Só que esse termo ele está oculto no segundo quadrinho. E no segundo quadrinho ele não foi citado anteriormente. Ah, Cleilson, mas ele foi citado no primeiro quadrinho. Só que era para ter sido citado no primeiro e ter sido citado no segundo. Como ele não foi citado no segundo em nenhum momento, dá a entender que o termo que estava faltando, que está sendo omitido, é ele começou a comer sanduíches entre as refeições. Então, aí também está presente a figura de linguagem elipse. Então, quando eu me refiro a essa figura de linguagem, eu vou perceber que termos que não foram citados anteriormente, mas que deveriam ser citados e que eu consigo identificar com maior facilidade. Eu vou ler o meu trecho e vou conseguir identificar qual termo que está oculto ali e que não foi citado anteriormente. Agora nós vamos para outro exemplo prático resolvendo uma questão simples. Ele diz aí, elipse é uma figura de síntese observada pela omissão de um termo subentendido. Assinale a alternativa em que ocorre esse fenômeno linguístico. A questão pede para que a gente faça a análise dos itens e descubra em qual desses itens a elipse está presente. Só que algumas palavras aí são estranhas e desconhecidas no nosso vocabulário porque ela foi retirada aqui, são trechos, são frases que são retiradas de um texto, tá certo? No item A ele diz, o paciente no hospital nova-iorquino já está numa fase avançada da esclerose. Item B. Já com a interface da Synchron, o dispositivo é inserido de modo semelhante ao implante de stent coronário. Item C. Um segundo procedimento conecta o stentrode através de um fio a um dispositivo de computação implantado no peito do paciente. E item D. O paciente no hospital nova-iorquino já está numa fase avançada da esclerose. Perdeu toda a sua capacidade de falar e de se mover. Esses são os itens e nós vamos analisar, ver em qual item desse nós conseguimos identificar a presença da elipse. Então vamos lá. O que é que ele diz aí primeiro? Ele diz que elipse é uma figura de linguagem, que nós já sabemos, é uma figura de síntese, e que é a alternativa em que ocorre esse fenômeno. Ele quer saber isso? Vimos todos os itens, item A, B, C e D, e quando nós observamos onde há a ausência de um termo que não foi citado anteriormente, que é isso que a função da elipse é essa, é omitir alguns termos que deveriam ter sido citados e que não foram, mas que nós conseguimos identificar. O item correto é o item D. O paciente do hospital nova-iorquino já está numa fase avançada da esclerose. Perdeu toda a sua capacidade de falar e se mover. Ah, Cleilson, por que a D? Vamos lá. No item D, logo após aí a vírgula, tem perdeu. Quando eu digo perdeu, o verbo está conjugado na terceira pessoa do singular. Ele. Então, eu entendo que antes do verbo perdeu, era para ter o pronome ele.
que a frase ficaria dessa maneira. O paciente no hospital nova-iorquino já está numa fase avançada da esclerose. Ele perdeu toda a sua capacidade de falar e de se mover. Só que como esse termo não foi citado anteriormente e que eu consegui identificar através da conjugação do verbo, porque no exemplo anterior também fala dessa questão da conjugação do verbo. Então, quando eu consigo identificar que o verbo está conjugado, em qual pessoa ele está conjugado, eu entendo que o termo que está faltando aí é o termo ele. Ele perdeu toda a sua capacidade de falar e de se locomover. E nos outros itens, todos os sentidos estão completos e não falta nenhum termo, nem que foi citado anteriormente, e nem que eu consigo identificar. Então, por isso, o item D é o item correto.